Bom dia! Quarta com café. A semana meou. E você acordou aí? Entendido? Conhecido da verdade que liberta? É mais uma manhã para não distrair. Independente do que falam, a verdade é que Jesus vive. Jesus vive, Jesus reina, Jesus voltará. E meio a semana, uma semana também diferenciada, mais uma semana diferenciada. O que cabe a mim e a você? Não distrair do que ele tem dito por sua palavra. E o que ele tem dito em sua palavra? Eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Não temas. Em mais essa manhã, em mais essa quarta de primeira, há um salmo que é muito conhecido e muitos deixam a Bíblia aberta nele. E o Senhor me despertou nesse dia primeiro para atentar para esse salmo, orar esse salmo e compartilhar com você versículo desse salmo. Sabe qual salmo é? Chuta aí. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Mas que montes altos. Meu Deus, de onde me virá o socorro? E aí ele tem entranhado nele, ele conhece a verdade. E ele mesmo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Lá no início o Senhor disse para mim e para você que nós precisamos amar, conhecer, amar a Deus acima de todas as coisas. Como a gente vai amar sem conhecer, sem ter entranhado em nós quem é o nosso Deus? Amado, amada, o nosso Deus é aquele que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles existem. Em mais essa manhã, meio a semana, nessa quarta, que para muitos tem cara de sexta, o que a gente não pode distrair é da verdade. Jesus vive, Jesus reina, Jesus voltará. E nele tudo é possível. Porque ele é o nosso livre acesso a Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus Pai, ele estava lá, junto, porque o nosso Deus Pai é triuno. O seu Espírito está em nós que encontramos e cremos na verdade. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê que Jesus veio como homem, morreu como homem, mas ressuscitou porque ele era Deus, ele é Deus. Ele não está mais em uma cruz, ele não está mais em uma tumba, ele vive, ele reina, ele intercede por mim e por você, e o seu Espírito está em mim e em você que crê nesta verdade. Nós temos aí, e eu sempre falo quando eu estou aqui, que temos lido com mulheres uma sequência, nós estamos agora em Samuel, e nós temos lido sobre Saul e Davi. Quando Saul foi escolhido, o Espírito do Senhor se apossou dele. Mas Saul, achando que estava fazendo tudo certo,
desobedeceu, porque tinha uma ordem que não era daquele jeito. E ele fez. E a partir daí, só deu ruim para ele. E nisso, o pecado foi se instalando sobre a vida de Saul. E do pecado vem angústia, inveja, ciúmes e muito mais. E é visível esses sentimentos. E Davi foi escolhido como aquele que ocuparia o lugar, porque Saul perdeu o lugar de rei. Porque ele desobedeceu. Ele tentou fazer, parecia que estava certo, mas estava errado. Você precisa ler 1 Samuel para você ler, entender direitinho na sequência. Nós estamos lendo na sequência. E nós chegamos hoje num lugar que aí as coisas começam a ficar mais difíceis para Davi. Porque Davi é o escolhido. Que antes de ser escolhido, ele já amava a Deus, por isso ele foi escolhido. Ele amava a Deus tanto que ele não tinha medo. Ele cuidava de ovelha, vinha um leão, que menino. Gente, pensa em encontrar com um leão, misericórdia. Pensa você. Vamos colocar na real. Mas a fé, o amor dele era tão grande, o saber o quanto ele era amado e quem era o Deus dele, que ele enfrentou para defender as ovelhas que ele apacentava. E quando apareceu o gigante, o Senhor quer que nós entendamos. Tudo que está na palavra tem muito para nos ensinar. E quanto mais estivermos neste lugar, de ouvir pela palavra, de fortalecer a fé antes do café. Tem um amado pastor aí, um reverendo, que tem dito e compartilhado aí. E ele falou, se você ler se você tirar 15 minutos do seu dia todos os dias, você vai ver. E é isso. Mas às vezes, 15 minutos, gente, o que é 15 minutos diante de 24 horas? Mas quando Deus não é a primazia, isso é muito forte. A gente acha que 15 minutos é muito tempo para estar ali, ouvindo pela palavra. Então, em mais essa quarta, eu estou aqui trazendo uma verdade para você. Atente para as verdades. Tem muita mentira que parece verdade, mas não é. A verdade é Jesus. A verdade é ser como Ele, fazer como Ele, amar como Ele, perdoar como Ele. Em mais essa manhã de quarta, meia semana, eu quero dizer para você, não distraia. Porque Ele vivo hoje, crendo que o amanhã já está pronto. Lance a sua ansiedade, descansa. Ele tem cuidado de tudo. 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 O seu socorro vem dele. O sol não te molestará de dia, nem a luz de noite. Mas você precisa conhecer quem é esse Deus. E para você conhecer, você precisa realmente ter intimidade, não é religiosidade. Então, em mais essa quarta, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a vida, Ele está vivo. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus. Ah, Deus, essa é a chave. Se estivermos em Ti. Ah, Jesus, e as Tuas palavras estiverem em nós. Nós vamos estar em comunhão.
Nós vamos esforçar para andar em paz com todos. Nós não vamos ter tempo para ofensas, para guardar ressentimento. Pai querido, capacita-nos neste lugar de fé fortalecida antes de qualquer outra coisa. O Senhor tem dito, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Querido, em mais essa quarta, dia 1º de abril, eu louvo e agradeço ao Senhor, porque é mais um ano de vida que o Senhor concede para minha mãe e permite ter ela aqui. Eu agradeço pela vida da minha mãe. E agradeço, Deus, porque o Senhor nos permite estar em fé, sabendo que a obra que o Senhor começou, o Senhor é fiel para completar. Eu creio em Ti. E eu agradeço ao Senhor por cada vida que para neste dia, nesse momento, para atentar. E essa é a palavra. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Só amando ao Senhor acima de todas as coisas, você poderá amar o seu próximo. Porque você vai entender o quanto você é amado e vai amar o seu próximo como a si mesmo, com toda a tua alma. Pai, é em teu nome que nós oramos, Jesus. Amém. Ele tem cuidado e proteção sobre a tua vida, sobre o país. Ele é o guarda de Israel, Ele é o guarda do Brasil, é nisso que eu creio. Por isso eu clamo e oro pelas autoridades e falo para você, o que você precisa também é clamar e orar pelas autoridades, e não o contrário, não distraia. E se converter cada dia mais, estar neste lugar de obediência. Beijo! Bora lá? A quarta tá só começando. A Ele a glória. Amém?